Paz de Cristo. E bom dia a todos e todas. Gente, que privilégio estar aqui mais um dia comum, embora esse não seja tão comum assim. Afinal de contas, além de ser meu aniversário, nós estamos iniciando uma temporada de aniversário da estação. Estação Casa, Igreja Anglicana, no centro de Belo Horizonte. Um sonho de muito mais de 10 anos atrás. Talvez não com esse nome. A gente nem fazia ideia. A princípio a gente nem sabia que isso poderia ser feito dentro de uma igreja anglicana. Mas o sonho estava lá como uma semente. De uma igreja que fosse saudável, que tivesse toda a sua conexão com a tradição cristã, com a história da igreja, e ao mesmo tempo fosse contemporânea, fosse litúrgica, aberta, convidativa para que todas as pessoas pudessem servir a Deus ali dentro daquela comunidade, uma comunidade viva. E de repente a gente se viu a gente se percebeu como sementes plantadas que começam a germinar. Eu plantei recentemente umas sementes de mexerica lá em casa e eu fico observando elas todo dia. Ainda não saiu o primeiro broto. Queria ver isso acontecendo. Eu vou lá e rego mais uma vez. E a gente ficou assim, regando vez ou outra e vendo as coisas acontecerem, domingo após domingo, semana após semana. Afinal de contas, igreja não é uma coisa que acontece nos domingos. É uma coisa que acontece todos os dias. Embora o domingo seja algo especial para nós, afinal, Cristo ressuscitou nesse dia. E Ele instituiu uma santa ceia, onde o seu próprio corpo e sangue são oferecidos. Eu tive o privilégio de, no meio dessa história, ser ordenado como um sacerdote, para poder consagrar aqueles elementos. E uma das minhas responsabilidades como presbítero na Igreja de Deus é administrar os sacramentos do batismo, da Santa Ceia, entregar ao povo de Deus. É uma honra isso. E não é nos domingos que isso acontece, primordialmente. Além, claro, de outros dias de festa, que para nós são essenciais, são importantes, porque mais do que nos ensinar a memória, Ele nos coloca dentro de uma celebração e imprime dentro de nós o significado de cada uma dessas festas. Da Páscoa, a festa da ressurreição, a festa da descida do Espírito Santo no Pentecostes, a festa do Natal, o tempo da Quaresma e todas essas coisas tão importantes. Bom, meus irmãos, passamos ciclos e ciclos aprendendo todos os dias e todos os anos, a mensagem de Deus se renovando. Algumas pessoas disseram, olha, vai ser impossível, isso não vai acontecer. Uma igreja do jeito que você projeta, isso é impossível. Bom, se era impossível, eu não sei. Eu sei que hoje eu estou vendo brotos dessa semente que foi plantada. Hoje eu olho para você, eu olho para a sua história, eu olho para essa igreja aqui num domingo, de manhã, uma coisa assim que entre nós protestantes é uma coisa difícil de acontecer, o povo levantar cedo para poder ir num culto pela manhã, numa celebração. Cara, quando eu olho para Mirelle saindo lá de Betim, pegando transporte público, quando eu olho lá para Vicky saindo de São José, da Lapa, para chegar aqui cedo, meu irmão, eu vejo uma semente que germinou. Eu não tenho dúvida de que essa semente germinou. E olha, não faltou gente para falar, olha, isso não vai dar certo. Olha, se eu fosse você, eu nem alugava. A gente estava numa casinha. A gente estava numa cobertura de um amigo nosso. Começamos essa igreja num apartamento. E quando a gente foi alugar o primeiro local, lá no bairro Salgado Filho, falaram isso comigo, olha, não encara aquilo ali não, porque vocês vão precisar de muita entrada para poder fazer. E igreja é assim, ó, tem época que as pessoas dão, tem época que as pessoas não dão. Como se não fosse Deus que cuida da sua igreja. E eu confiei em Deus e nós fomos. E graças a Deus nunca nem atrasamos um aluguel.
A não ser por esquecimento, porque o pastor da igreja tinha TDAH. A gente ia lá e pagava depois. E aí depois começamos a cogitar vir para o lugar do nosso sonho. Afinal de contas, era uma igreja que estava arrebanhando, cuidando de jovens, em sua maioria universitários, alternativos, gente underground, gente de quanto é tipo. Mas os pais dessa gente começaram a chegar também. Os meus pais começaram a chegar também. Minha mãe está aqui hoje cuidando do meu filho. Meus filhos nem estavam no início e agora estão participando dessa história. De repente começou uma diversidade de pessoas. E a gente sonhando, Deus, eu queria estar lá no centro da cidade. Fica mais fácil para vir todo mundo, porque a nossa missão é para Belo Horizonte, mas é a região metropolitana toda. Então assim, precisa ser fácil para quem é de Betim, para quem é de Nova Lima, para quem é de Contagem. E aí de repente aparece essa oportunidade, a gente vem, muita gente fala, cara, vai ser impossível encarar isso. E Deus foi cuidando de cada passo ao longo da história, cuidando da nossa família pastoral, cuidando da igreja. Até nosso bispo diocesano achou que isso aqui ia acabar uma época, porque pessoas resolveram abandonar essa história. Falar, isso aqui não é para mim, essa igreja tá muito careta. E aí disseram, olha, não sei se isso vai acontecer, mas eu não vou falar isso pro Jaime. E resolveram me contar isso num dia em que a gente estava celebrando uma grande colheita aqui na igreja. O bispo falou assim, Jaime, olha só, eu não estava acreditando que isso aqui ia dar certo. E olha, meu irmão, olho para cada um de vocês e eu vejo que essa semente germinou. Como uma outra semente que eu joguei outro dia num balde de planta lá da Priscila. Ela tem um tal de ficus. É bonito, fica lá e tal. Mas eu gosto de ver essa experiência, de ver as coisas crescendo. Eu tava chupando melancia e joguei as sementes de melancia lá no pé do ficus e fui deixando. Aí de repente começou a crescer um monte de coisas de melancias assim. Falei, cara, que doideira. Melancia cresce mais rápido que mexerica. E assim eu vou descobrindo umas coisas aleatórias na minha vida. Mas, caras, nós estamos chegando hoje num tempo de aniversário. E tempo de aniversário, cara, é tempo da gente olhar para trás. Aniversário da gente, profético isso, né? Meu aniversário também. É tempo da gente olhar para trás e ver o que Deus já fez até aqui. O nosso Deus nos convida a parar. O nosso Deus, inclusive, é o único Deus que nos convida a parar e descansar, sabendo que é Ele que faz tudo. Esse é o nosso Deus, o Deus da graça. E num tempo de aniversário em que a gente conclui ciclos, de repente Deus nos convida a parar e olhar para trás e se regozijar no trabalho do qual nós somos coparticipantes, né? O regozijo na obra de Deus da qual eu e você participamos. Segundo, para um realinhamento de propósitos. Eu e você precisamos olhar para trás nos nossos aniversários, nos aniversários das nossas empresas, nos aniversários das nossas igrejas, e olhar e dizer, cara, qual que era o propósito? Qual que era a missão? Eu estou alinhado com esse propósito, eu estou alinhado com essa missão, e é para isso que eu te convido aqui hoje. Eu, como pastor, como reitor dessa paróquia, quero convidar você a olhar para trás, a olhar para a nossa missão de igreja. Depois nós vamos olhar para a nossa visão de igreja. Depois nós vamos olhar para os nossos valores como igreja, todos eles embasados na palavra de Deus, para que a gente possa fazer realinhamentos, reajustes, para que a gente possa andar em cima daquilo que Deus nos convidou para andar como igreja Estação Casa em Belo Horizonte, como esse sonho que de repente aconteceu. Quantos de vocês não chegaram aqui e viram essa igreja acontecendo, ou viram ela pelo Instagram, ou viram ela pelo Facebook, sei lá, ou viram alguém falar sobre essa igreja e falaram, cara, que sonho. Eu queria tanto fazer parte de uma comunidade assim. Cara, glória a Deus. Porque assim, eu sou o primeiro a olhar para essa igreja e falar, cara, que sonho fazer parte de uma comunidade assim. E eu tô aqui hoje. Isso é a realização de um sonho. Mas olha, sonhos têm propósitos, têm significados. E a gente precisa estar alinhado com eles. Amém? Você lembra de qual que é a declaração de missão dessa igreja? Quem lembra? Fazer discípulos de Jesus, né?
Eu fui bem claro nisso, para nós somos um discípulo de Jesus, que não tem aquela invenção lá, discípulo do fulano, discípulo do ciclano, né? A gente evita esse tipo de discipulado tóxico que as pessoas acabam controlando cada área da vida da outra pessoa. Quantas vezes que a pessoa faz sexo na semana, quantas vezes que a pessoa faz isso e aquilo, e como que funciona a sua vida, que projetos que você vai ter que dizer sim, quais que você vai ter que dizer não, e aí o seu discipulador diz tudo sobre a sua vida. Não. Nós convidamos pessoas aqui a se tornarem maduras, como discípulos de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Fazer discípulos de Jesus, comprometidos em amor. Lembre-se disso, em amor. Se não for em amor, não vai fazer sentido nenhum tudo que nós fazemos aqui como igreja. Então a nossa missão é fazer discípulos comprometidos em amor com o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? Senão o que André acabou de ler aqui. Assim, pois, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, esse é o ministério. O ministério ao qual eu e você fomos chamados, a missão a qual eu e você fomos chamados se chama reconciliação. E de quem é essa missão primordialmente? Essa é a missão de Deus. Na tradição cristã a gente chama isso de missio Dei. Essa é a missão de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso significa que o mundo estava desreconciliado, o mundo estava alienado de Deus por conta do pecado, desviado da presença de Deus. Isso é desvio de fato, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como? A partir das palavras de Cristo, a partir do nascimento de Cristo, onde ele encarna quem o ser humano é, a partir da morte de Cristo na cruz, a partir da ressurreição de Cristo, em todos os atos da vida de Jesus, que são atos redentivos, atos que fundam uma igreja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E é interessante porque aí ele nos deu a mesma missão. Deus é um missionário, ele está em Cristo reconciliando e agora ele nos dá o ministério da reconciliação, ou seja, agora Deus está no Vitor reconciliando consigo o mundo. Deus está em você, em cada um de vocês, reconciliando consigo o mundo. Ele nos deu o ministério, o chamado de reconciliar o mundo com Deus. Esse é o chamado inicial do povo de Deus. De acordo com o Êxodo, se eu não me engano, capítulo 9, ele vai dizer, olha, esse é um povo sacerdotal. Vós sois uma nação sacerdotal. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que um povo sacerdotal faz, se não aproximar os outros povos de Deus? O sacerdote existe para isso, para fazer mediações. Um povo sacerdotal. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Que nação é essa? Ele está falando de Israel? Não, ele está falando da igreja. A igreja é a nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está entendendo? Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão, da qual eu queria que você não se esquecesse. Ao longo dos próximos sermões nós vamos falar sobre não se esqueça. Primeiro, da sua missão. Qual é a sua missão? Hoje eu te convido a olhar lá para o inicinho da sua missão, para olhar quem deu essa missão e entendermos todos os meandres dela. E à medida que a gente estiver falando dessa missão, eu queria que você se realinhasse, se reajustasse diante de tudo aquilo que Deus nos chamou como estação casa para ser. Vamos dar uma olhadela novamente, porque ali, nas palavras de Jesus, em Mateus 28, 16 a 20, nas palavras de Jesus a gente encontra o fundamento, tanto da nossa existência,
como da nossa missão como igreja. E esse evangelho que André leu aqui para nós nos diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando viram, prostraram-se. Eles reconheceram que Jesus é Deus. Todas as vezes que as pessoas se prostraram diante de seres angelicais, eles diziam: não se dobre de mim, sou conservo teu e de teus irmãos. Mas Jesus recebe essa adoração. Então logo eles adoram. Alguns se prostraram, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, todo o poder, no céu e sobre a terra. E depois, fazei discípulos todos os povos. Esse "de" que algumas pessoas colocam e nem está no texto. Então, ele não está falando fazei discípulos de todas as nações. Ele está dizendo: façam com que todas as nações se tornem discípulos. Ou seja, tragam discípulos de todas as nações. E a palavra nações aqui é etnê, né? Etnia. Ele está falando a respeito de povos, de tribos. Batizando-os. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu acho interessante a repetição da palavra toda aqui, várias vezes. Eu estava dando uma observada nisso no grego hoje e vendo a tradução em algumas outras línguas, né? Estava vendo na língua iorubá. Logicamente eu não conheço nada na língua iorubá, mas é engraçado porque tinha uma palavra que repetia várias vezes. Na hora que eu fui ver, era exatamente essa, a palavra para toda. Toda. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Façam discípulos de todos os povos. Ensinem eles a observar tudo o que eu vos ensinei, ou seja, a doutrina toda, para todas as nações. E eu vou estar com vocês todos os dias. Não tem um dia sequer que eu não estarei com vocês, até que tudo se consuma. Atenção aqui, porque nós vamos entrar em coisas importantes. Primeiro, tudo começa e procede da autoridade de Cristo sobre tudo o que existe. Você crê nisso? Jesus é soberano. Jesus é soberano. Nós, como bons cristãos, reconhecemos, e se a gente perde essa perspectiva, nós estamos deixando de sê-lo. Jesus é soberano sobre todo o universo. Por isso que a gente adora aquele quadro do Cristo Pantocrator, Senhor, Rei do universo. E um mundo em volta dele. Tem é um quadro pintado de modo meio redondo, assim, para lembrar da autoridade universal, circular, católica de Cristo. Ele é rei sobre todas as coisas. Cristo, como um novo César naquele tempo, os Césares eram assim, né? Eles recebiam autoridade sobre todas as coisas. E aí depois as pessoas iam descobrindo que essa autoridade estava sobre eles. Falou, ele tão logo se tornava um César, ele precisava enviar os seus emissários, os seus embaixadores, a todas as nações que agora estavam debaixo do seu domínio. Com César Augusto foi assim. Cerca de 31 ou 33 anos antes de Cristo, ele vence o seu principal adversário, que também fazia parte do Senado lá, da organização das repúblicas romanas, da República de Roma. Ele vence esse cara numa guerra e aí ele fala, não vai ter república mais não, eu vou ser o César, eu vou ser autoridade sobre tudo o que é o Império Romano. E aí o Otávio se torna César Augusto a partir daquele dia. É como se ele fosse um homem comum, Otávio, e de repente ele é revestido de uma glória messiânica. E aí ele ordena que várias nações se reconciliem. Afinal de contas, se ele fosse matar, porque rolou uma guerra civil, quem estava com Marco Antônio, que era o outro lado da briga, lutou contra quem estava do lado do Otávio, que era um filho adotivo do Júlio César. Júlio César, até quem não sabe quem ele foi, já ouviu o nome dele.
né? Júlio César era um grande imperador. Imperador não, né? Ele era líder general de uma república. Até então não tinha imperador, né? E aí o filho dele domina. Ele vence numa batalha naval lá, o Marco Antônio. E ao invés de sair matando todas as nações, afinal de contas, esse não era o propósito de um império. Ele anuncia paz. Olha que interessante os trocadilhos que isso tem com o evangelho, né? Inclusive a palavra evangelho vem desse contexto. Os Césares assumiam a autoridade e mandavam que as pessoas saíssem anunciando o evangelho, que era uma palavra grega, né? Que significa boa notícia, boa nova, do César Augusto. Como é que eles anunciavam isso? Eles iam em cada nação e diziam boas novas, boa notícia. No original, Evangelion. E as pessoas, por que Evangelion? Porque o Augusto venceu a guerra. Agora, os artistas podem pintar em paz. Agora, os ferreiros podem trabalhar em paz. Não vai ter mais guerra entre um com o outro. Ele está oferecendo paz. Ah, não, mas é porque eu estava do outro lado. Eu estava do lado do outro cara que estava tentando o domínio. Pois é, ele está oferecendo paz agora. Ele quer que vocês se reúnam para que vocês possam fazer parte de um mesmo império e nós possamos promover uma pax. Daí vem a ideia da pax romana, que tinha todos os seus meandres, tinha todas as suas regras dentro da pax romana. Tá dando para entender até aí? Gente, é daí que vem a ideia de evangelho, tá? Evangelho é uma boa notícia que diz respeito a todas as pessoas. É interessante isso. Porque nós, como cristãos, tudo começa, toda a nossa missão como igreja começa no reconhecimento de que Cristo é rei sobre todas as coisas. E não é só sobre esse mundo. Não é só sobre as nações. Não é só sobre a sua vida. Tem gente que acha que quebrou o galho de Jesus um dia. Oh, Jesus, pobrezinho, morreu na cruz por mim. Eu vou quebrar o galho dele, vou aceitar a Jesus. Mal sabia você. Não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi a vós. Foi ele que te chamou, meu irmão. Não vem com essa que você quebrou o galho de Jesus ali aquele dia. A autoridade de Jesus, reconhecer o seu senhorio, não é só sobre a sua vida. Tipo assim, agora eu vou fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Não. Eu estou me submetendo a uma autoridade que é sobre todas as coisas. E se eu não me submeter, um dia, na consumação dos séculos, eu estou bem complicado. Porque o bicho vai pegar para o meu lado. Boas novas é sobre fazer saber que Cristo agora reina e que um novo mundo prometido está agora destravado. Eu gosto dessa linguagem do destravado, que é a linguagem dos games, né? Tá destravado agora, dá pra fazer. Se você fizer aquela manha, vai rolar. Se você não fizer, não vai acontecer nada. Precisa fazer, mas tá destravado. Já funciona. Essa função já foi liberada, né? E é isso, a boa nova do evangelho. E é interessante porque para um mundo que sabia o que é evangelho, de repente os apóstolos saem dizendo o evangelho de Jesus, o Messias. Isso já soava como uma ameaça, como uma afronta política. Pô, quando você fala evangelho, você está me dizendo que existe um novo governante aí. E os apóstolos diziam, sim, eu creio que existe um novo governante aí. E ele é maior do que o César. E ele é maior do que quem está acima do César. E ele é maior do que tudo, porque ele governa o universo. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. E olha, ele se fez carne, assumiu quem nós somos, habitou entre nós. E agora nos conclama a fazer parte de um novo mundo. E para fazer parte desse novo mundo, tudo que você precisa é recebê-lo. Receba a sua autoridade. Reconheça a sua autoridade. Como o apóstolo Paulo dizia, né? Com o coração se crê, com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, o Messias, é Senhor. Essa é a base da fé cristã. Começa por aí. Reconheça que Cristo é Senhor.
Porque um novo mundo foi destravado. E agora todos os que creem em Jesus, todos os que confiam nesse Messias, podem fazer parte desse novo mundo, de uma nova história que o próprio Deus está pintando na humanidade. Os que se juntam a Ele e que reconheceram nele o significado da existência humana, eles encontram o verdadeiro significado da existência humana, porque ele não é só um Messias que recebeu autoridade. Antes de ser o Messias, ele já era Deus, por meio de quem tudo foi criado. Nele, tudo subsiste. Nele, tudo foi criado. Por meio dele e para ele, todas as coisas existem. Quando nós encontramos Jesus, nós não encontramos um cara legal que vai acrescentar muita coisa de boa na nossa vida. Não! Nós estamos entrando em contato com o próprio propósito da existência. Jesus não é a peça que faltava na sua vida. Você é uma das peças que estavam deslocadas de Jesus. Você é a peça que estava faltando lá. A sua pequena existência precisava reconhecer isso. E mais do que encontrar o sentido da sua existência, aqueles que encontram nele, que se juntam a ele nesse novo reino, também se tornam nova criação. Afinal de contas, é tudo sobre uma nova criação que estava prometida nos profetas. Eis que vou fazer um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça. Quem crê em Jesus, crê também que Deus começou a fazer um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. E que esse novo céu e essa nova terra já começaram a acontecer no corpo ressurreto de Jesus, que se encarnou, se tornou um com a humanidade. Então parte da humanidade, parte dessa terra, já foi transformado numa nova criação. Isso é básico da fé cristã. Nós precisamos entender isso. Porque se o primeiro, que é Cristo, já se tornou uma nova criação, ele promete a todos os que estão nele que também se tornem uma nova criação. Por isso o André leu aqui. Assim, pois, se alguém está em Cristo, é nova criação. Algumas traduções trazem é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vejam, tudo se fez novo. A nossa missão como igreja, não se esqueça, começa no reconhecimento e procede da autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Mas qual é a missão, afinal de contas? A missão é evangelizar, pregar para as pessoas. Bom, ela é um pouco mais complexa do que isso. De acordo com esse texto que foi lido do Evangelho, a missão é fazer discípulos de todas as etnias. Literalmente, fazer de todos os grupos culturais e sociais, de todas as etnias, discípulos de Jesus. Isso envolve nações, envolve tribos. Mas dentro dessas nações e dessas tribos, nascem novos troncos linguísticos, novos costumes que de repente se apartam uns dos outros. E é assim que as nações têm a sua gênese. Antes era tudo um povo e de repente eles vão se dividindo em subculturas. E aquela subcultura dá origem a outra e a outra e a outra. E há milhares espalhadas por aí. Deus sabe que essas coisas são construídas ao longo da história, social e culturalmente, por diversos motivos, seja por guerras, seja por motivos simplesmente naturais, que um começa a falar uma língua, outro fala outra, um mora em tal lugar, outro mora em outro, um come tal coisa, outro come outra. E aí, de repente, Jesus está ali dizendo, olha gente, pega tudo isso que já foi construído socialmente, eu quero que cada uma dessas etnias sejam trazidas para mim como riquezas de todas as nações. Eu quero que todas as nações se tornem discípulos. Eu quero discípulos de todas as nações. Cada grupo cultural, cada classe, cada pessoa, cada personalidade tem em si o potencial de alcançar diferentes etnias.
diferentes grupos. Olha para a sua história de vida e pensa isso, meu irmão. Para a sua cultura, para a sua classe social, para as suas vivências, para a sua personalidade. Que grupos Cristo te deu o potencial de alcançar? Tem gente, meu irmão, que não vai ser alcançado por ninguém mais além de você. E Deus te colocou exatamente aí. Tá entendendo? Olha para a história da estação, cara. O tipo de gente que chega aqui. Que culturas, que classes, que personalidades entram aqui. Que TDAHs e autistas. Fernanda estava me chamando a atenção semana passada para a quantidade de transtornos de pessoas neurodivergentes que habitam esse espaço aqui. Não está no gibi. Se você olhar proporcionalmente, cara, tem alguma coisa assim com essa igreja. Pois é. Que grupos Deus deu potencial à Estação Casa de alcançar para fazer discípulos de Jesus? Que tipos de pessoas Deus nos deu o poder de alcançar? E eu te pergunto, o que tem te impedido de fazer isso? O que tem te impedido de alcançar pessoas para Jesus? Isso aqui nós temos um primeiro ponto de alinhamento diante da nossa missão. Você está com vergonha? Tem medo de ser careta? Ou de ser presunçoso e arrogante diante da ideologia dominante no nosso tempo? Se você vai dizer que existe um caminho para Deus... Cara, eu estava vindo de Uber agora, e o Uber super instruído. Eu perguntava as coisas para ele assim... Não, eu sei disso. Não, cara, como é que a gente pode saber disso? Ah, não, eu acesso assim, um conhecimento que ninguém mais tem. Eu sou grau 7 da Rosa Cruz de não sei o quê, e aí eu sei de coisas que o mundo não sabe. Eu falei, não, cara, então não tem mais o que dizer. O que eu posso falar com você? Mas é interessante que ele foi falando tanta coisa bonita, tanta coisa interessante assim sobre todas as religiões e tal. Ele falou, o que não pode é a gente dizer que um só que tá certo, né, velho? Um Deus, pô, isso é muito prepotente, isso é muito arrogante. Meu irmão, se você tem dificuldade para reconhecer que Cristo é Senhor e que todas as nações e religiões e pessoas precisam de Cristo, eu não sei ainda se você é cristão. Um cristão precisa entender isso. Todo mundo precisa de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Não é por um caminho de aperfeiçoamento, não é por qualquer outra coisa senão por meio de Cristo, por meio da graça que Ele concede. Se você tem medo de ser careta ou de ser arrogante, embora Cristo nos ensinou uma humildade que os seus discípulos executavam, eles não ficavam lá atacando as religiões, mas quando as pessoas queriam inquirir deles a verdade, eles não tinham vergonha de dizer. Os discípulos de Jesus passavam vergonha em frente a filósofos, passavam vergonha em frente às autoridades, e não só vergonha, eles apanhavam, eles eram surrados, eram perseguidos por causa da verdade do Evangelho. Esses são os nossos antepassados na fé. Esses são os raízes. E eu não quero ser uma igreja Nutella. Pelo amor de Jesus, que nós sejamos pessoas que não têm vergonha de anunciar quem Cristo é e a necessidade que as pessoas têm de Cristo para a sua salvação. De dizer que as pessoas precisam de Deus para as suas vidas. Você crê mesmo, meu irmão? E aquilo sobre não se envergonhar? E aquilo sobre sofrer perseguições por causa de Cristo? Estação Casa, Igreja Anglicana, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, não se envergonhem das misericórdias de Cristo. Não se envergonhem das mãos ensanguentadas de nosso Cristo na cruz do Calvário. Não se envergonhem dos seus pés e do seu lado furado na cruz do Calvário. Ele não teve vergonha de você. Não seja você a parte que vai ter vergonha nessa relação. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus e de dizer que as pessoas precisam dele para a sua salvação. Amém? Isso é um ponto de alinhamento com a nossa missão. Qual é a missão? Fazer discípulos de todas as nações. Mas quem faz essa missão? Todas as pessoas. Todos e todas.
A missão foi dada à igreja como um todo. E aí eu te pergunto, o que significa fazer discípulos? Tem gente que entende que fazer discípulo é só pregar, né? Ou seja, aqui na igreja só o Jaime faz discípulos, o resto dá um apoio. Não. Quem faz discípulos? Sobre o que é fazer discípulos? Fazer discípulo é batizar pessoas? Afinal, Jesus disse, façam discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Ah, então quem tem um ministério de ensino está cumprindo o ID de Jesus. Os outros não. Quem prega está cumprindo o ID. É só sobre ensinar, é só sobre batizar. Mas aí de repente a igreja começou a se juntar para fazer a missão. E aí começaram a enfrentar um monte de dificuldades históricas, geográficas, psicológicas, culturais. Quem é que vai traduzir essa palavra para quem não entende essa língua? Quem é que vai dirigir quilômetros e quilômetros? Quem é que vai levar a gente de barco lá para a Europa para poder pregar o evangelho? Quem é que vai tratar das feridas da galera que está sofrendo porque pregou o evangelho? Já parou para pensar nisso, meu irmão? Quem é que vai pregar? Quem é que vai escrever? Quem é que vai cantar? Quem é que vai acolher os discípulos? Meu irmão, tudo é necessário na missão. No Novo Testamento a gente vê a formação de diversas funções na medida em que os novos desafios apareciam. Quem fez discípulos? Foi Paulo pregando ou Lucas, que cuidava das feridas de Paulo por causa da pregação? Se Lucas não cuida daquelas feridas, Paulo morre e o evangelho para de ser pregado. Você está entendendo? Então quem cuida das feridas está junto na mesma missão. Ambos estão fazendo discípulos. Um cuida da pele do irmão, o outro prega. Paulo disse isso, né? Nem todos são chamados para batizar, nem todos são chamados para pregar. E ele fala, eu dou graças a Deus que eu não batizei todos vocês, eu batizei um ou outro. E fala desse jeito para os coríntios. Por quê? Quando você olha para o ID aqui, aí de repente você acha que toda essa missão foi dada para todo mundo e todo mundo tem que fazer discípulos, ensinar, pregar, batizar. Não, peraí, não é assim. Essas funções foram sendo distribuídas. E à medida que a igreja vai crescendo, vai percebendo a necessidade, por exemplo, de diáconos, porque os apóstolos não conseguiam mais se dedicar à palavra e à oração, porque eles estavam tentando servir ali às mesas e isso estava tomando todo o tempo e pareceu bem ao Espírito e a eles, ao Espírito Santo, que é a alma da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, essa é a teologia da unidade da igreja com Cristo, né? Pareceu bem ao Espírito e a nós que essas coisas foram sendo feitas. E assim foi surgindo ministérios na igreja. Quando você vai lá em Romanos 12, se eu não me engano, ele vai falar de um monte de ministérios. Pô, no início só tinha, né, de acordo com a palavra de Jesus, o batizador, o cara que ensina, o cara que faz discípulo, né? Não funciona assim. Tudo isso é fazer discípulos. Essa igreja tem uma missão, que é fazer discípulos de Jesus, comprometidos em amor com o ministério da reconciliação. Como a Fernanda faz discípulos aqui? Sendo secretária da igreja e sendo cantora. Ponto. Como o Vitor faz discípulo dentro da Estação Casa, cuidando do nosso Instagram, da nossa comunicação. Como que Caio e Flávia fazem isso? Cuidando do acolhimento. Olha, no acolhimento que vocês dão aos visitantes, vocês estão anunciando a boa nova do acolhimento que o Espírito Santo traz para todo aquele que se aproxima da família da fé. O seu serviço no reino discipula pessoas. O seu serviço no reino está comunicando as boas novas. Assim como a palavra que é pregada, o sacramento que é administrado aqui, a transmissão desse data show que nos ajuda tanto ao longo da liturgia. Tudo que a gente faz, as fotos nas paredes, as imagens, tudo isso está cumprindo um propósito. E quem os faz está fazendo discípulos em comunidade. Discípulo é uma coisa que você não faz sozinho. Discípulo é uma coisa que se faz em comunidade.
Discipulado é uma tarefa comunitária. E segue-se também que tudo que a gente faz, meu irmão, é discipulado. Sermão, confraternização, mutirões e estações, né? As estações nas casas, serviços, conversas, gabinete, tudo é discipulado. Tem gente que acha que discipulado é só quando você me chama, tem alguma questão que você queria uma ajuda espiritual, alguma coisa assim, aí eu te chamo lá no canto, a gente vai conversando e tal. Ai, pastor me discipulou. Não, meu irmão, olha, teu pastor está te discipulando enquanto ele prega o evangelho todos os domingos, de acordo com os oráculos de Deus, com toda a tradição cristã, com toda a palavra de Deus. Amém? Teu pastor está te discipulando quando a gente se encontra na escada, quando a gente se encontra aqui dentro e a gente se cumprimenta, transmitindo uns aos outros o acolhimento de Cristo. O discipulado está acontecendo aqui nesse espaço, neste momento. Nós estamos fazendo discípulos comprometidos em amor, porque amam a Jesus. Eu quero transmitir para vocês amor por Cristo acima de todas as coisas, para que vocês se engajem no ministério da reconciliação, no ministério de fazer discípulos de Jesus. Amém? Então tem duas perguntas para você. Você tem recebido esse discipulado? Como é que você está recebendo ele? Você tem buscado esse discipulado? Porque se nós levarmos as palavras de Jesus a sério aqui nesse início da igreja, que trata-se da missão da igreja, aqueles que fazem parte da igreja estão simultaneamente, 1, sendo discipulados, 2, fazendo discípulos. E você é discipulado fazendo discípulos. E você faz discípulos sendo discipulado. Você está entendendo? É um processo que nunca vai acabar na sua vida. Você precisa aprender a se tornar parecido com Jesus todos os dias. Isso é discipulado. Nós estamos imprimindo o caráter de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, né? Eu vou sofrer dores de parto até ver Cristo formado em cada um de vocês. E como isso é difícil. Tem gente que dá mais trabalho para fazer isso. É isso, meu irmão. Lembre-se, é no corpo que você se torna discípulo de Jesus. Tem gente que fala, eu não gosto muito da igreja, eu sou discípulo de Jesus lá em casa. Olha, meu irmão, se você é discípulo de Jesus mesmo, você deve entender que Jesus tem um corpo e que a igreja é o corpo de Cristo. Se você está fora desse corpo, tem uma coisa errada demais com você. Você precisa estar dentro de uma comunidade de fé para ser corpo de Cristo. É uma mentira de Satanás essa história de que você vai ser corpo fora dela. Ah, não, mas eu creio, eu até sinto a presença de Deus lá e tal. Meu irmão, não sei, se essa presença não está te chamando, te convocando a fazer parte do corpo, tem alguma coisa errada. Tome cuidado para o diabo não estar te enganando para que você esteja fora do corpo de Cristo. Esse papo não vale em lugar nenhum. Se você que é marido começar a falar, não, eu não preciso estar presente para ser o marido, eu sou o marido. Eu não preciso estar presente para ser um doutorando, eu sou o doutorando. Vai faltando, irmão. Vai faltando. Eu não preciso estar na aula, eu sou o estudante. Eu não preciso ministrar aula, eu sou o professor. Você que é profissional, eu não preciso estar lá, eu sou o profissional. Vai faltando, daqui a pouco você vai ter um bilhetinho azul, né? Tipo, não vai dar, meu irmão. Nada funciona, porque aquilo que você é não está desligado do que você faz. Amém? Você precisa de igreja. Se não essa igreja, a sua igreja. Talvez em outro lugar que fique mais fácil para você. Mas não se arrisque. Ser cristão fora da igreja, porque fora da igreja você não é discípulo. Fora da igreja você começa a ser enganado pelo diabo. Você começa a ser guiado pelas circunstâncias que te circundam. E aí de repente começa a dar tudo, virar um caos em volta de você e você fica, não sei o que está acontecendo. Eu falei, irmão, não sei. Talvez você esteja sendo uma célula fora do corpo ali. Não sobrevive. Essa analogia do corpo de Cristo não é só uma analogia, não é só uma figura. De acordo com a palavra de Deus, a igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Fora da igreja você não sobrevive espiritualmente, meu irmão. Você precisa de Cristo.
E se você precisa de Cristo, segue-se que você precisa da igreja. Como você tem recebido esse discipulado? Como você tem se tornado discípulo de Jesus? Segunda coisa, você tem realizado esse discipulado? Como? Porque se você é discípulo de Jesus, o chamado para você é esse. Você tem discipulado pessoas? Você tem participado das coisas que a sua igreja faz para discipular as pessoas? Lembre-se, é no corpo do missionário que você realiza a missão da reconciliação. Sim, nós usamos uma analogia ano passado que dizia isso, né? Você é como se fosse uma célula que foi enxertada dentro de um corpo de um missionário. E agora você é um missionário, não porque não porque você faz a missão sozinho, ou porque você fez uma teologia e agora entendeu que você é um missionário. Não! Você só é missionário porque você está no corpo de um missionário. Você faz parte do corpo de um missionário que se chama Jesus Cristo. Jesus, o Messias. Deus estava em Cristo. E se você não estiver em Cristo, você não faz a missão. Você não é a missão. Se você não está em Cristo, você não é Deus. Você não está dentro de Deus. Você está entendendo? Beleza, mas como nós realizamos essa missão? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mergulhando as pessoas na família trinitária, na família da Trindade, na qual eu e você estamos. A teologia da Trindade é tão linda para nós. E eu lamento muito o fato de que o sinal da cruz, onde a gente invoca e faz um reconhecimento da Trindade também sobre nós, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Né? Estamos fazendo praticamente um triângulo no nosso corpo ali, né? Seja tão difícil dentro de uma igreja protestante, cause tanto horror nas pessoas. Mas para você que não quer fazer, isso não é obrigatório, fique tranquilo. Só não se assuste quando o pastor ou algum irmão perto de você fizer. Isso não é nenhum símbolo satânico. Eu cresci ouvindo isso. Nossa, do capeta esse negócio aí, misericórdia, sai fora. Quase que você faz um sinal da cruz para rebater, né? Pois é, meu irmão. O nosso propósito como igreja é mergulhar as pessoas na família trinitária, na família da Trindade. Por isso nós batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim nós enxertamos pessoas no corpo de Cristo, na família de Deus. Nessa dança eterna, como nós dissemos na semana passada, no domingo da Santíssima Trindade. Batizando, enxertando pessoas dentro desse corpo. E ensinando elas a guardar tudo o que vos tenho ordenado. A palavra ordenado aqui no grego tem um pouco a ver com organizado. É como se esse conhecimento tivesse sido organizado para os discípulos e tivesse sido transmitido para eles. A missão, meu irmão, não é só sobre anunciar a boa nova e vazar, e ir embora. Mas é também sobre ensinar sobre como essa boa nova do reino se aplica em cada área da existência humana. E aqui nós temos mais uma falha na nossa missão e que a gente precisa se realinhar todo dia. A gente tem sido tímido como discípulos de Jesus em ensinar, em instruir, em exortar os discípulos a guardar tudo que Cristo ordenou em si mesmo. Afinal de contas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Ensiná-los a guardar tudo o que vos tenho ordenado é ensinar toda a tradição cristã. É ensinar aquilo que no livro de Atos dos Apóstolos está dizendo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha que doido, a primeira coisa que eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A redenção está numa reconciliação de cada área da existência com Deus através de Cristo. E quem, por meio de quem e para quem tudo foi criado. Nele tudo subsiste. Isso aconteceu no Novo Testamento na medida em que os diversos desafios culturais iam aparecendo, né? Os desafios da religiosidade de um povo, desafios de costumes culturais,
da sexualidade, da economia, das relações de trabalho, da filosofia. Tudo que os apóstolos faziam tinha a ver com reconciliar essas áreas da existência com Deus. Depois que vocês se tornaram um em Cristo e batizados nele, agora está na hora de vocês serem ressuscitados com ele. Andarem como pessoas ressuscitadas em Cristo Jesus. Você precisa reconciliar agora a tua sexualidade com ele. Reconcilie agora quem você é, a tua economia com ele. É por isso que o apóstolo Tiago batia tanto nos irmãos que eram ricos e que tinham lá seus empregados. Ele está batendo na igreja aqui. Talvez ele pudesse dizer, não, tá, todo mundo já foi reconciliado na obra da cruz do Calvário. Não, falta coisas para acontecerem aí. Você foi reconciliado. Mas se você não permanecer nessa reconciliação, se você não reconciliar o resto da sua vida com ele, se você não começar a tratar de modo justo os teus empregados, ele é taxativo. Ele fala, o que te espera, meu irmão, é o juízo eterno. E Deus vai te destruir. Deus vai te massacrar. O Tiago era bravo assim com a galera rica. Porque o evangelho é para os pobres mesmo. Para aqueles que não têm nada além de Cristo. Para aqueles que, embora tenham alguma posse, essa posse já não é mais minha, é dele. Isso precisa ser levado assim às últimas consequências. Quando a sexualidade do povo de Corinto começou a conflitar com a sexualidade colocada pela palavra de Deus, isso começou a virar pauta das cartas apostólicas. Irmãos, não dá para vocês ficar vivendo assim não, viu? Esse trem aqui tá errado. Se esse irmão não quiser arrepender desse rolê aí, nós vamos ter que entregar ele, nós não vamos assumir ele dentro dessa comunidade não. Porque ele está fazendo o errado, já foi exortado e ele não quer se arrepender. Porque a comunidade cristã, com respeito ao pecado, ela sempre busca aproximar, reconciliar, buscar para perto. E quando ela esgota todas essas possibilidades, é que a gente fala assim, como disse o apóstolo Paulo, né? Entrega para o mundo de novo. Entrega para o Deus desse século. É engraçado que ele fala assim, entrega o corpo para Satanás para que o espírito possa ser salvo no último dia, né? Ou seja, eram coisas que eram absurdas até para a cultura que os circundava. E o apóstolo Paulo fala assim, entrega para ser julgado pela cultura mesmo, pela família, pelos tribunais, porque aqui dentro ele já não quer mais obedecer a Cristo. Se você não quer obedecer a Cristo em cada área da sua vida, não faz sentido você dizer que faz parte do reino de Cristo, do reino de Deus. Então o apóstolo Paulo fala, entrega, não vai ter jeito. Isso aqui que vocês estão fazendo é símbolo da queda humana. A forma como você lida com as suas economias, a forma como você lida com a sociedade, a forma como você lida com a filosofia, tudo isso precisa ser reconciliado com Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, nós vos rogamos, vos exortamos, vos arguímos através dele, se reconciliem com Deus. É isso que está escrito na carta que lemos hoje. E qual que é a garantia dessa missão? E eu termino aqui. Cristo nos diz, eis que estou. Vejam, eu estou convosco todos os dias. Ou seja, ao longo de toda a história da igreja, até o dia de hoje, desde quando nasceu a estação casa também, até os dias de hoje, não houve um só dia em que ele não estava aqui. Eis que estou. Esse eis eu já disse várias vezes, né? Significa olhem, vejam, prestem atenção. Eu estou com vocês. É um estou contínuo. Não é um estarei, não. Eu estou. Como eu estou agora, eu estou amanhã e estou depois de amanhã. Eu estou convosco. Lembre-se disso mais uma vez. Cristo está com a igreja. Não ouse viver fora dela. Até a consumação dos séculos. Cristo nos garante que cada ação da igreja em obediência a Ele não são ações das suas próprias mãos, mas é a ação das mãos de Cristo agindo na história. Amém? Ele promete fazer isso até que tudo esteja consumado, até que tudo esteja debaixo do seu domínio, até que o céu e terra se unam novamente, até que esse parto de uma nova criação se conclua.
Hajamos em nome do Messias. Vamos agir em nome de Deus. Estação Casa, haja em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que faz novas todas as coisas. Ele não estará, Ele está, como era no princípio, é agora e será para sempre. E esse é mais um ponto de alinhamento com o qual quero terminar. Ousadia. Ouse agir em nome de Cristo. Ouse entender que essa igreja está aqui em nome de Jesus. Como cada comunidade esteve ao longo dos séculos, Cristo está com a sua igreja. E como Ele nos prometeu, Ele está agora nos esperando numa mesa eucarística, a qual convido cada um de vocês a experimentar na pele o que Ele nos ensina. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus. Amém?